Boa noite, é com muita alegria que nos encontramos aqui em mais esta noite de quarta-feira para em conjunto procedermos a mais uma reflexão, desta vez com o tema Obsessão em Jesus, que diz respeito a um capítulo do livro Seara dos Médiuns, na continuidade das várias reflexões que temos vindo a fazer durante o mês de janeiro e de fevereiro deste mesmo livro. Como é habitual, antes de começarmos a nossa reflexão, vamos fazer uma prece. Vamos então fechar os nossos olhos, imaginar a imagem doce do nosso Mestre e Guia Jesus e pedir à equipa espiritual que sempre nos acompanha nestes trabalhos que fique connosco nesta noite e nos inspire a receber a mensagem diretamente no nosso coração, porque vamos falar do nosso Mestre Jesus, do nosso guia, do nosso amigo, do médico para as nossas almas. Que possamos interiorizar os ensinamentos que aqui vamos ouvir e aplicá-los no nosso dia-a-dia, para a nossa reforma íntima e, se possível, servirmos de exemplo àqueles que nos rodeiam. Obrigada, queridos amigos, pelo apoio incondicional. Obrigada, Mestre Jesus, e obrigada, Deus Nosso Pai. Fiquem connosco, hoje e sempre. Então, como referimos, a nossa reflexão de hoje vai se basear no capítulo 18 do livro Seara dos Médiuns, sob o tema Obsessão e Jesus. Vamos começar por ler trecho a trecho desta mensagem e refletir em cada bocadinho individualmente, para que possamos entender aquilo que Emmanuel, que é quem nos transmite estas mensagens através da psicografia de Chico Xavier, aquilo que ele nos quer transmitir e fazer refletir. Então, vamos então passar aqui à mensagem que começa por nos dizer: cristãos eminentes em variadas escolas do Evangelho asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no culto da mediunidade à luz da doutrina espírita, quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malham médiuns, fazem sarcasmo, condenam a psicoterapia em favor dos desencarnados sofredores e, por vezes, atingem o disparate de afirmar que a prática medianímica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsidiados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Aqui neste bocadinho da mensagem de Emmanuel, ele alerta para o facto de que a mediunidade está muito associada à doutrina espírita e que, por consequência, os casos de obsessão também estariam ligados ao facto da comunicabilidade com os espíritos que a doutrina espírita também nos diz existir. Mas será que a mediunidade é algo que só apareceu com a doutrina espírita, que é do século XIX, que teve o seu aparecimento no século XIX? Será que os casos de obsessão em que espíritos conseguem interferir com os encarnados e no plano material, será que também é algo que só ocorre desde o aparecimento da doutrina espírita? E Emmanuel diz-nos aqui que não, fica bem claro que no próprio Evangelho há variadíssimos casos onde fica claro que Jesus, à época de Jesus, estes casos já existiam. Os casos desta interferência do mundo espiritual no mundo material, e que Jesus, inclusive,
foi mediador de muitas dessas situações e procedeu a bastantes casos de desobsessão. Então aqui torna-se importante fazer um pequeno resumo daquilo que o nosso companheiro Ricardo abordou há umas semanas atrás sobre o que é a mediunidade e o que é a obsessão, porque vamos falar muito da obsessão e convém recordar o que é a obsessão. Então, começando por entender ou recordar o que é a mediunidade. A mediunidade é algo natural que existe desde que o homem existe na Terra. Não é uma faculdade exclusiva ou criada pelo Espiritismo. A mediunidade foi-lhe dado este nome pelo codificador Allan Kardec no século XIX, mas na verdade a mediunidade é a comunicação, a capacidade de comunicação com os espíritos. E isso sempre existiu. Desde sempre, e dependendo da época da história da humanidade ou dependendo da cultura, eram dados diferentes nomes a estas pessoas que tinham a capacidade de comunicar com o mundo espiritual. Eram conhecidos como feiticeiros, bruxos, druidas e tantos outros nomes, mas na verdade não eram mais do que médiuns. Serviam de intermediários entre o plano material e o plano espiritual. Mas ela era vista muitas vezes, e continua a ser, a mediunidade é vista muitas vezes como uma ocorrência sobrenatural exclusiva de alguns privilegiados. Quer isto dizer que grande parte das pessoas pensa que só algumas pessoas têm esta capacidade de se comunicar com o mundo espiritual. Na verdade, o Espiritismo ensina-nos que todos nós somos médiuns, todos nós temos esta capacidade, embora que em diferentes graus. Uns em graus muito menores, tendo apenas a intuição, todos nós temos intuições, e outros de forma mais ostensiva, onde claramente conseguem transmitir, através da psicografia ou da psicofonia, aquilo que os espíritos querem comunicar. Mas o Espiritismo, como também ali refere Emmanuel naquele bocadinho da passagem que acabámos de ler, ele não veio trazer este problema, porque a mediunidade sempre existiu, esta comunicabilidade sempre existiu, não é algo que o Espiritismo veio trazer, nem sequer é um problema. Bem pelo contrário, o Espiritismo veio desmistificar este fenómeno. Quando em 1861 Allan Kardec lançou o livro dos médiuns, ele trouxe todo um conhecimento sobre estes fenómenos mediúnicos que até então eram tão incompreendidos e que ainda continuam a ser nos tempos atuais, ainda para a grande parte das pessoas ainda é difícil, e mesmo para quem conhece o Espiritismo é um tema onde estamos sempre a aprender e com muito a aprofundar. Mas o que é certo é que o Espiritismo não inventou, não criou esta capacidade da comunicação com os espíritos, ele veio-nos foi ensinar e dar ferramentas para utilizar esta possibilidade. Então, ele não atrai os maus espíritos, como era ali dito na mensagem, como é entendido por tantas pessoas que, por desconhecimento, às vezes por ignorância, por falta de estudo, possam crer. O Espiritismo não trouxe o mal, mas sim um remédio para ele, identificando as causas desse mal. O Espiritismo, trazendo-nos o conhecimento de que esta comunicação é possível, traz-nos também o conhecimento de como a devemos utilizar. Ensina-nos que a mediunidade deve ser utilizada seguindo os ensinamentos de Jesus, para ajudar aqueles nossos irmãos que do lado de lá andam perdidos, andam desamparados e que precisam de ser orientados para não interferirem de forma negativa também com os irmãos ainda encarnados, porque por vezes é mesmo por falta de entendimento que ainda se encontram nessa situação. E o Espiritismo traz-nos as ferramentas, traz-nos o conhecimento necessário para nós utilizarmos esta capacidade de comunicação com o mundo espiritual para o progresso de todos, dos desencarnados e dos encarnados. Então, a comunicação com o mundo espiritual sempre existiu. E o Evangelho está repleto de exemplos de que isto sempre aconteceu. O Evangelho
há 2000 anos, quando Jesus esteve na Terra, aquilo que os evangelistas descrevem, só aí já conseguimos ter imensos exemplos de que a mediunidade já existia. Sempre existiu, mas está escrito e exemplificado, descrito pelos vários evangelistas, de exemplos a quando da passagem de Jesus na Terra destes fenómenos. E também, na estrada de Damasco, Paulo, que até então perseguia os cristãos, numa ocorrência transcendente, encontra-se com Jesus, passando a partir daí a segui-lo. Durante o seu apostolado, comunicava diretamente com o Espírito de Jesus, demonstrando a sua incontestável mediunidade. É mais um dos exemplos da comunicabilidade com o mundo espiritual. Recordando agora, então, o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Entenda-se aqui espírito mau como um espírito inferior, um irmão sofredor, que ainda precisa de aprender e de ajuda para progredir na longa caminhada do progresso. Apresenta caráteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Podemos encontrar esta explicação no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Ou seja, a obsessão pode ser de vários graus, como vamos ver já de seguida, e recapitulando aquilo que já foi analisado há umas semanas atrás. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior e à qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. Quer isto dizer que, normalmente, a causa da atual obsessão, da atual interferência de um desencarnado nas nossas vidas atuais, deve-se a questões ainda não resolvidas de vidas pretéritas e a situações, por exemplo, de vingança de algo que nós, agora obsediados, fizemos no passado a esse obsessor e que ele ainda não conseguiu perdoar. Então, a obsessão apresenta-se em vários graus. Pode ser uma obsessão simples, quando um espírito malfazejo se impõe, causando ao obsediado inúmeros desconfortos, por exemplo, apenas um mal-estar, uma falta de concentração, uma tristeza que nós não sabemos explicar, mas sentimos-nos tristes. São interferências de irmãos desencarnados, mas que têm estes efeitos que podemos considerar mais simples. Depois temos a fascinação. Esta sim já tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do obsidiado. O obsidiado fascinado não acredita que o estejam a enganar. Graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se como faria com um cego, ou seja, há uma influência no raciocínio do obsediado. Acabamos por fazer coisas que não faríamos se não tivéssemos sob aquela influência, mas acreditamos que não estamos a ser influenciados. E isto pode levar às vezes a situações graves. Mas existe ainda uma obsessão mais grave, que é a subjugação, que é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o obediado fica sob um verdadeiro jugo. Pode ser moral ou corporal. Ou seja, na subjugação, o encarnado já não tem poder de decisão. Acaba por estar completamente sob o efeito daquele espírito obsessor. Isto pode ser só mental, mas pode inclusive condicionar os movimentos físicos do nosso corpo. Perdermos a capacidade de controlar os movimentos físicos do nosso corpo. Então, agora que já recapitulamos o que é a mediunidade e a obsessão, vamos então falar e ver esses exemplos que nos são dados no Evangelho de casos de obsessão com que Jesus teve que lidar e, principalmente, vamos nos focar em como ele lidou com esses casos. Prosseguindo na mensagem de Emmanuel, ele diz-nos: depois de resplendente consagração na manjedoura,
o mestre encontra o primeiro grande obsidiado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra. Então Emmanuel diz-nos aqui que desde o início, desde que Jesus nasceu na manjedoura, já houve um movimento no mundo espiritual para tentar que a vinda de Jesus à Terra não tivesse sucesso. Então houve todo um movimento de espíritos do lado do plano espiritual que tentaram encontrar e conseguiram encontrar entidades encarnadas aqui no plano físico, àquela época, que tinham brechas morais que lhes permitiam a esses espíritos tentar, de alguma forma, comprometer a vinda de Jesus à Terra. E Emmanuel dá-nos exemplo de Herodes, que, sentindo-se ameaçado no seu reinado e tendo havido a anunciação de que iria nascer o futuro rei dos judeus, mandou matar todas as crianças até aos 2 anos de idade, na esperança de também conseguir matar Jesus. E depois, diz-nos ainda Emmanuel, que a própria morte de João Batista foi também sob influenciação do mundo espiritual que aconteceu. Então, desde cedo, desde a manjedoura, que houve todo este movimento para tentar que esta vinda de Jesus à Terra falhasse, digamos assim. E prosseguindo, diz-nos Emmanuel que obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando os valores do sentimento. Está-nos Emmanuel a dizer que, depois, ao longo da sua vida, já mais crescido, passando a adolescência, a infância, a adolescência, que Jesus foi vítima de obsessores cruéis. E, de facto, temos passagens no Evangelho onde isso é visível. Temos aqui esta que se encontra em Lucas 4, versículo 1 a 8, que nos diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias depois foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, estes versículos de Lucas, do evangelista Lucas, claramente mostram um caso onde um obsessor, aqui denominado como o diabo, como Satanás, um espírito inferior, tenta levar Jesus a desviar-se do caminho do Pai, a desviar-se de Deus, tentando convencê-lo com glória, com poder, com comida quando ele tinha fome. Mas nós vemos aqui esta posição de Jesus firme, sempre sem duvidar, de que Deus está acima de tudo e que só a Ele devemos servir. E continua Emmanuel: a cada passo surpreende espíritos infelizes, senhoreando médiuns desnorteados. O testemunho dos apóstolos é subejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsidiados gerasenos chegavam a ser ferozes. Emmanuel está-nos aqui a dizer que, depois, ao longo do seu percurso na Terra, Jesus foi constantemente cruzando-se com casos de obsessão. E esses casos estão relatados não só por um evangelista, mas pelos vários evangelistas. Por exemplo, diz-nos aqui Emmanuel, este caso que Mateus relata dos obsidiados gerasenos. Em Mateus, capítulo 8, versículos 28 a 33, podemos ler: Quando ele chegou ao outro lado, à região dos Gerasenos, isto era uma
um povo proveniente de uma cidade da Galileia, eles foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eram claramente pessoas que estavam sob o efeito de espíritos obsessores. Então eles gritaram: "Que queres connosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demónios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." E ele lhes disse: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram. Foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Então, estamos aqui a ver que Jesus procedia de forma calma perante estes casos violentos de espíritos obsessores que de alguma forma estavam a controlar estes médiuns, que não eram mais senão médiuns, pessoas encarnadas com esta capacidade de comunicação com o mundo espiritual e com defeitos morais que abrem brechas a que possamos ser influenciados por estes espíritos, mas vemos aqui uma postura de Jesus muito, muito firme. E vemos também, e isto é para retermos, para falarmos um bocadinho mais à frente, que não há aqui, pela parte destes obsessores, um tentar agredir de alguma forma Jesus ou tentar apontar-lhe algo. Já vamos ver mais à frente o porquê, não é? Continua Emmanuel dizendo-nos que Marcos também se refere ao obsidiado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira, clamando contra o Senhor em grandes vozes. Então, em Marcos, capítulo 1, versículos 21 e 28, podemos ler: "Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque nos ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Mais uma vez, temos aqui um caso em que Jesus, de forma muito firme, muito direta, se dirige a estes espíritos obsessores e eles simplesmente saem e libertam aquele obsidiado. Emmanuel prossegue dizendo-nos que narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível logo após arrojar o doente ao chão em convulsões eleptoides. E, de facto, podemos encontrar em Lucas, versículo 9, versículos 37 a 43, que no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar, quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demónio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus, estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia. Ele disse aos seus discípulos:
E continua aqui depois Jesus a dirigir-se aos seus discípulos, como se poderia dirigir ainda a todos nós, não é? Pois o homem tinha dito que já tinha falado com os seus discípulos e que eles não tinham conseguido resolver a questão. E Jesus vai falar com os seus discípulos, no fundo, para os esclarecer do porquê. E já vamos ver um bocadinho mais à frente, de facto, porquê. Porquê é que nós não conseguimos também fazer como Jesus perante estes casos de obsessão? Emmanuel fala-nos ainda do caso dos israelitas positivamente obsidiados, reportado pelo evangelista João, que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 23 a 32, podemos encontrar a seguinte passagem. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejam? Jesus aqui interroga porque, de facto, não havia razão justa que pudesse justificar aquele ato. Mas, mais uma vez, e de acordo com aquilo que Emmanuel nos está a indicar, também aqui havia influência do mundo espiritual para este tipo de comportamentos, para mais uma vez tentarem que a passagem de Jesus pela Terra não fosse bem sucedida. Continuando, fizemos aqui um destaque a alguns destes versículos que tivemos a ler e pusemos ali a negrito algo sobre o qual queremos refletir. Num dos versículos que tivemos a ler diz: E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles obedecem. E noutro versículo podemos ler: E Jesus o repreendeu dizendo: Cala-te e sai dele. E o demónio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E ainda noutro versículo lemos: E veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Então, é aqui que nós vemos a postura de Jesus perante estes casos de obsessão. Uma postura sempre firme, paciente, muito seguro de si mesmo. Claramente, Jesus era um espírito perfeito, sem qualquer tipo de brecha, de vício moral, que aqueles obsessores pudessem servir-se para o questionar, para dizer-lhe: Tu não tens autoridade para nos mandar fazer seja o que for. Não podes pedir-nos para sair. Mas não, estes espíritos não tinham por onde pegar, não tinham o que apontar a Jesus. Por isso, é preciso ter esta autoridade moral que tinha o nosso Mestre para conseguir que estes espíritos, ainda tão necessitados, se afastassem, sem sequer tentar, de alguma forma, argumentar com Jesus. Simplesmente afastavam-se e reconheciam-lhe a sua autoridade. Então, nestes vários episódios relatados no Evangelho, vemos Jesus entendendo-se de maneira simultânea com o médium, com aqueles espíritos que estavam a ser obsediados,
e com as entidades comunicadoras na benemérita empresa do esclarecimento coletivo, ensinando-nos que a desobsessão não é caça ao fenómeno, e sim trabalho paciente do amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. Este esclarecimento é dado também por Emmanuel. No Evangelho por Emmanuel, neste caso, comentários ao Evangelho segundo Lucas. Há 4 livros de Emmanuel que comentam cada um dos 4 Evangelhos, de Lucas, Marcos, Mateus e João, e este comentário vem na sequência de uma destas passagens do Evangelho que tivemos a ler, em que Emmanuel claramente foca como Jesus lidava com a obsessão e qual a postura de Jesus. Uma postura de paciência, de esclarecimento coletivo, mostrando-nos que a desobsessão não é uma caça ao fenómeno, não tem nada a ver com fenómenos sobrenaturais e com tentar fazer uma caça a estes obsessores, mas é um trabalho paciente de amor, que exige conhecimento da nossa parte de como lidar com ele e fé de que somos capazes também nós de lidar com estes espíritos obsessores, porque naquela passagem que lemos há pouco foi referido que os apóstolos, os discípulos de Jesus, não foram capazes de lidar com aquele jovem que estava com problemas. E porquê? Porque, à semelhança do que acontece connosco, a nossa fé ainda é muito pouca, não acreditamos. E porquê? Porque não temos a autoridade ainda de Jesus, porque ainda temos um grande caminho a percorrer. Jesus era um espírito perfeito e com autoridade moral para poder falar com estes espíritos sem qualquer brecha por onde eles pudessem entrar. Então, ainda relativamente a estas situações, no livro de Divaldo Franco, no recente livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele diz-nos que no decorrer de uma reunião mediúnica, onde estava também um espírito, mais do que um espírito destes bastante necessitados, destes irmãos ainda muito sofredores, diz-nos Manuel Filomeno de Miranda que nesse momento recordei-me da autoridade de Jesus diante dos espíritos perturbadores e cruéis. 2 ou 3 palavras. A grandeza do seu verbo, a sua aproximação neles produzia o efeito desejado, que era o de liberar o paciente dos seus tenazes constritores. Também aqui Manuel Filomeno de Miranda, a lembrar-nos a grandeza do verbo, da palavra de Jesus. O simples facto de ele se aproximar já produzia efeito naqueles espíritos obsessores, já fazia com que eles se afastassem. Então, de facto, temos aqui várias passagens, vários testemunhos de como Jesus lidava com estes casos de obsessão. Então, a obsessão não nasceu no culto da mediunidade à luz da doutrina espírita, como era dito lá no início da passagem, como ainda há muitos irmãos nossos que acreditam que a obsessão foi um problema que nasceu devido à mediunidade e à luz da doutrina espírita. Não. Vimos aqui imensos casos relatados no Evangelho de situações de obsessão, até alguns bastante graves, já de subjugação, como vimos ali no início, e que são já à época de Jesus. Temos aqui como o mestre lidava inclusive com estes episódios de obsessão. Então, Emmanuel termina esta passagem do capítulo 18 dizendo-nos que entre os que lhe comungam a estrada surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria a mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessão periódica. Judas era enseguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar.
E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra, na intimidade de dois ladrões que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita é a luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão, quando a mente se transvia, desgovernada sob o fascínio das trevas. Aqui Emmanuel, no seguimento do restante texto desta mensagem, em que ele nos começou a dizer que logo desde a manjedoura Jesus foi alvo destes episódios de interferência do mundo espiritual, ao longo de todo o seu caminho, ao longo de todo o seu percurso, lhe foram surgindo estas obsessões e psicoses, e falamos aqui de Maria de Magdala, Pedro, Caifás, Judas, dá-nos estes imensos exemplos de situações em que claramente havia interferência do mundo espiritual. E fala-nos também que isto aconteceu até ao momento da crucificação, até ao momento em que Jesus regressa à casa do Pai. Então, Emmanuel diz-nos que a doutrina espírita, sim, surge como o remédio, não para nos trazer o mal, não como a causa destas obsessões, mas como o remédio para lidar com elas, e que é através da razão, do conhecimento, da fé, que nos podemos proteger e evitar este fascínio das trevas, ou seja, o podermos ser levados a fazer algo por interferência destes nossos irmãos ainda necessitados de esclarecimento e que estão no mundo espiritual. Mas, como nós ainda não temos a autoridade de Jesus, como nós ainda vivemos neste mundo de provas e expiações, nós ainda precisamos de muito apoio. Ainda precisamos de muita proteção dos nossos amigos espirituais. E daí temos que recorrer a ferramentas, sendo que das mais importantes temos a prece, para poder lidar com estes processos de obsessão. E não devemos temer orar pelos nossos obsessores, porque eles não são mais do que nossos irmãos sofredores. Nós temos que os amar e pedir por eles, pois a prece, em conjunto com a nossa reforma íntima, é a melhor proteção contra a obsessão. Porque temos que nos lembrar, como dissemos há pouco, no início desta reflexão, que estes irmãos sofredores muitas vezes são vítimas de atos nossos no passado, em vidas passadas, e estão connosco ainda por necessidade de vingança, porque ainda não conseguiram perdoar. E então nós devemos orar por eles, devemos pedir ajuda para eles e para nós, para conseguir lidar com a situação, mas não chega só pedir ajuda, devemos também proceder à nossa reforma íntima. Porque se de facto nós mudarmos, se as nossas atitudes mudarem, estes nossos irmãos vão ter a capacidade de ver que nós já não somos aquela pessoa que no passado lhe fez mal. Que já não somos pessoas capazes de cometer os mesmos atos que cometemos àquela altura. Mas lembremos-nos que eles conseguem ver aquilo que realmente nós sentimos e aquilo que realmente nós somos. Não adianta queremos enganar. Eles sabem das nossas atitudes mais íntimas. Então, temos que proceder ao estudo e a esta reforma íntima, até para que, pelo nosso exemplo, pela nossa postura perante a vida, eles consigam entender que, de facto, estamos diferentes, que já progredimos e consigam, a pouco e pouco, também com a ajuda da equipa espiritual que nos atende quando nós fazemos as preces, consigam, a pouco e pouco, também eles prosseguir no seu caminho. Devemos conquistar os nossos obsessores pelo amor, que, como ensina o apóstolo do amor Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, o amor é a solução para lidarmos com estes casos de obsessão.
é termos a capacidade de ser pacientes, de conseguir sofrer em prol daqueles que sabemos que estão necessitados e que pelo amor poderão, pelos nossos atos de amor, pela nossa mudança, também eles poderão ser tocados e mudados. Através da prece, pacientemente conseguiremos atraí-los para Deus e mais uma ovelha poderá ser recebida, porque lembremos-nos, haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Podemos encontrar esta passagem em Lucas 15, versículos 3 a 7. Então, mais uma vez, a importância da prece e de sermos pacientes, porque estes casos não se resolvem de um dia para o outro. Muitas vezes, estes nossos irmãos são esclarecidos, são doutrinados, são levados pelas equipas espirituais, mas não é de um dia para o outro que eles se afastam de nós. Até porque se as nossas atitudes não mudarem, se nós não procedermos a essa reforma íntima, muito facilmente eles conseguirão entrar em sintonia de novo connosco, porque ainda estão bastante necessitados, e voltar para o pé de nós. E voltarmos de novo a estes processos de obsessão. Então, isto são processos que existem muita paciência, muita ligação ao alto, muita prece, muito apoio da equipa espiritual, para que a pouco e pouco, em ambos os lados, nós encarnados e eles no plano espiritual, possamos fazer o nosso percurso e finalmente perdoarmos-nos mutuamente. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover dos seus propósitos maléficos o obsessor, porque, cessada a causa, desaparecem os efeitos. No dia em que aquele obsessor tiver a capacidade de reconhecer que de facto estamos diferentes, conseguir perdoar, então aí extingue-se a razão pela qual ele nos estava a obsediar e de forma natural ficamos libertos dessa obsessão. Sem esta prece, sem a prece, somos como uma casa sem telhado. Estamos desprotegidos. Uma casa sem telhado facilita a entrada da chuva, do sol em demasia, de pessoas desconhecidas, de pássaros, poeira que o vento traz e espalha. E a prece é a nossa proteção. É como se fosse o nosso telhado espiritual. Protege-nos contra estas influências de espíritos inferiores e, por outro lado, atrai os bons espíritos que nos inspiram ao bem. Então tem esta dupla função de nos proteger destes nossos irmãos sofredores e também de permitir aos nossos amigos e espirituais benfeitores que nos ajudam, que tenham um campo para nos ajudar, porque, como já vemos aprendendo, é tudo uma questão de sintonia. Nós vamos sintonizar-nos de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Por isso a prece é muito importante para nos permitir esta contínua ligação ao alto. Em Florações Evangélicas, Joana de Ângeles diz-nos: recorre aos recursos espíritas. Em primeiro que tudo, Joana de Ângeles diz-nos: ora, e ora sempre, para adquirir resistência contra o mal, que infelizmente ainda reside em nós. Permuta conversação enobrecida, pois que as boas palavras renovam as disposições espirituais. Mas diz-nos também: utiliza o recurso do passe socorrista, rearticulando as forças em desalinho, sorbe um vaso de água fluidificada, restaurando a harmonia das células em desajustamento e, sobretudo, realiza o bom serviço. Então, Joana de Ângeles convida-nos ainda, para além da prece, que é bastante enfatizada aqui, que temos que orar sempre, convida-nos também ao passe, à utilização da água fluidificada e à caridade, como ferramentas adicionais à prece para nos protegermos contra estes casos de obsessão. Diz-nos ainda Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Cá está Allan Kardec também a lembrar-nos que sem esta proteção da prece não conseguimos desviar estes espíritos inferiores, porque
pelas nossas próprias faltas, abrimos estas brechas que lhes permitem aproximar-se de nós. E, mais uma vez, ele aqui nos lembra da importância da prece. E, porque estamos a falar de obsessão e do nosso Mestre Jesus, vamos acabar com as suas palavras. Onde ele nos diz: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e vos abrem chagas quase sempre mortais. Então, Jesus é o nosso remédio. É indo a Jesus, Ele convida-nos: vinde a mim, vós que sofreis. Então, nestes casos, quando estamos sujeitos a estes casos mais graves de obsessão, não nos esqueçamos do nosso Mestre Jesus. Não nos afastemos dos seus ensinamentos. Tentemos segui-lo sempre, porque Ele é o nosso guia. E quando tivermos dúvidas, pensarmos sempre: o que faria Jesus nesta situação? E estudemos muito os seus ensinamentos. E se a cada dia conseguimos melhorar um bocadinho, por pouquinho que seja, já foi mais um passo. E vamos terminar com vigiai e orai. Porque temos que ser vigilantes para conseguirmos identificar aquelas situações que falámos no início, porque mesmo numa obsessão simples, às vezes nem entendemos que estamos a ser obsediados, mas questionemos, estejamos vigilantes e pensemos assim: porquê é que eu estou a sentir este estado de tristeza? Se não aconteceu nada que me pudesse deixar neste estado, porquê é que eu estou a sentir esta tristeza? Porquê é que eu estou neste estado assim, com estes pensamentos que não têm justificação? E nesses momentos pensemos assim: isto pode não ser meu. E oremos. Vamos pedir ajuda aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos da guarda, porque ainda não temos a perfeição de Jesus e a autoridade para conseguirmos afastar estes obsessores de outra forma. Então, estejamos vigilantes e oremos sempre. E é com estas frases bonitas do nosso Mestre Jesus que terminamos a nossa reflexão de hoje. E vamos então fazer a nossa prece de encerramento, como é habitual. E vamos agradecer ao nosso querido amigo Jesus por tanto que nos trouxe, por ter vindo à Terra por amor, apenas por amor, para nos poder exemplificar como é possível neste planeta sermos veículos de amor, de caridade. Como é possível também nós sermos seus discípulos e podemos levar a sua palavra aos mais necessitados. Agradecemos todos os sacrifícios, todos os momentos menos bons que passou, só por amor a nós. Obrigada por tantas passagens lindas no seu Evangelho que nos trazem tanto, mas tantos ensinamentos ao nosso coração. Obrigada, Mestre. Obrigada, amigos espirituais que sempre nos acompanham. Obrigada, Deus Pai. E fiquem conosco hoje e sempre. Boa noite a todos, uma boa semana e fiquem com Jesus.